Como é que você vê isso? Como é que você lida com isso? Você tem um outro emprego, Gil? Sério mesmo que você não vive assim de luz, assim, Só cantar? recebe só um de depósito do céu, sei lá, alguma coisa assim, não é isso? Não, cara, do céu só vem os boletos Auxílio pra mim, Celeste, né? Um auxílio Celeste, todo mês lá. Uma bolsa emergencial do céu, né, Uma cara? bolsa Celeste, bolsa. Explica aí pra nós como que é essa história. Cara, eu sou igual o pai do Chris. Eu tenho dois empregos. Olha aí, ó. Segura. Não, mano, meu pai, ele era pedreiro, né? Então, desde pequeno, assim, eu cresci indo brincar nos canteiros de obra do meu pai, lá em Rio Branco do Sul, que é pertinho daqui de Curitiba. Sim, pertinho aqui. Então, tipo assim, meu brinquedo favorito da infância era aqueles bloquinhos de madeira que você constrói as coisas, brincar em canteiro de obra do meu pai. Certo. Então, desde pequeno, o que você quer ser quando você crescer? Eu falava engenheiro. Era esse ramo já de construção, de mexer com isso. Por causa do meu pai. E até a psicologia diz que a gente herda muito, assim, de profissão na nossa família, né? Sim, então, cara, fui, assim, sim. né? E aí estudei para isso. Nesse meio tempo também fui caminhando a música. E aí eu me formei em 2006 como engenheiro civil. Como engenheiro civil. Aí continuei. Na época que eu estava estudando, já estava na primeira formação do Adoração em Vida. Aí foi logo que eu me formei o primeiro embate assim do que você perguntou de conciliar as coisas. Até então eu sempre consegui conciliar, sempre. Aí chegou um momento que eu não consegui mais. A Adoração em Vida estava para gravar o DVD e estava tendo eventos durante a semana. E eu não podia. Olha aí, não conseguia já estava mais, em aula. porque eu estava trabalhando, né? Já estava trabalhando, já estava formado. Trabalhando. Claro, já estava na área. Aí eu precisei sair. Desde o começo você quis ter uma carreira independente da música? Ou você não chegou assim, não, eu não vou estudar mais, eu vou ser músico, vou me dedicar para isso, eu vou ganhar minha vida disso. Ou não, você pensava nisso, em ter uma carreira que realmente não dependesse exclusivamente da música? Eu sempre, desde antes da música, eu sempre quis ter a carreira de profissional como engenheiro. Perfeito. Aí chegou a música. Aí a música foi ganhando mais espaço. Certo. Aí, depois que eu lancei meu primeiro CD, eu cheguei num ponto que eu pensei assim, se eu me dedicar só à música, eu consigo pagar minhas contas. Tá, você chegou a fazer essa conta? Eu fiz essa contabilidade. Eu fiz essa contabilidade. Porque e para um artista é o que o cara quer, né? É o sonho. É o sonho, né? Então isso que eu ia te Só que, perguntar. deixa eu contar esse detalhezinho. É o sonho, todo mundo que a gente começa na igreja, eu quero viver de música. A frase, né? Aí o que aconteceu? Eu comecei a viver de música, mas principalmente conciliou com o momento onde acabou um contrato onde eu estava trabalhando de uma obra. Então eu estava sem trabalho e eu estava com a música. Falei, sabe o quê? É um sinal de Deus. Agora. Aí eu fui isso, e abracei a agora missão e fiquei 9 meses e aí tive crise de ansiedade, crise de pânico, depressão. Por quê? Porque eu não fui chamado para isso, assim. Eu passei por um tempo me dedicando só ao ministério. E aí, cara, aquilo assim foi lindo, mas eu não entendi, eu não estava feliz, não estava bem. Aí, cara, eu fui rezar com uma senhora lá, aquelas senhorinhas que... assim, né? Aquelas da intercessão do grupo de oração. Tem o dom. Ela só virou pra mim assim e falou, meu filho, Deus tá te dizendo que Ele não te deu o dom de ver da providência. Você não trabalhou a tua vida inteira com o ministério? Sim. Por que vai ser diferente? Com Paulo foi assim, com um monte de gente foi assim. E mais um detalhezinho, só pra deixar mais mística a coisa. Por favor. Na fila, enquanto eu aguardava para receber a oração, meu telefone tocou. Ô, senhor Gilberto, o senhor quer fazer uma entrevista, não sei o que, a gente achou seu currículo. Falei, quero, né? Vamos lá. Aí, mas eu achava que eu ia continuar no ministério. Eu estava indo lá orar com ela para continuar no ministério, para Deus tirar aquele peso do meu coração. Você queria acreditar naquilo, era tua né? vontade, né? Mano, depois a senhorinha falou assim, você não vai fazer uma entrevista? Ei. Eu falei assim, vou. Pois então, você vai fazer 3 entrevistas e você vai trabalhar nesse lugar. E assuma porque é Deus que está te dando. Caramba. E eu trabalho nesse lugar até hoje. Nossa. Desde 2012. Então, que graça, hein, cara? Olha aí, assim, cara. é o chamado de cada um. Tem gente... Sabe o que isso é uma interpretação minha, não sei se é interpretação teológica. Uns Deus chama e tem que dar 100 frutos 100 por 1. Outros 60 por 1, Sim. outros tal. Cara, eu não fui chamado a dar o 100 por 1 dentro do ministério.
Então, talvez o meu outro ministério, minha vocação seja a profissão, onde eu Claro, também não cara. dou 100 por 1, porque, por exemplo, agora a gente está gravando aqui, é meu horário de trabalho, mas Daqui a pouco enfim, eu já tenho que trabalhar. depois eu explico como é que eu estou fazendo isso, porque o meu chefe não me manda embora. Né? Mas é assim, são as duas coisas, sempre conciliando, tendo em mente assim, a questão física, mental, espiritual, para conciliar os dois sempre. E olha que bacana isso que você fala, cara, porque da mesma forma que Deus te deu o dom da música, ele também te deu o dom da engenharia, do estudo. Cara, você constrói casas para as pessoas morarem, para dar lazer, né? Não só lazer, mas bem-estar, para dar moradia. Isso é sensacional, né, cara? Se você pensar, se você não se dedicar a isso, não assumir isso como a Deus quer que você seja um cara, não vamos dizer diferenciado, porque a engenharia você tem que estudar. Eu imagino que você tem que estudar muito, né, cara? É uma das profissões, né? Engenharia, medicina, advocacia, né? Você tem que estudar muito. Então, são muitos conceitos ali. Então, você tem que se dedicar para aquilo. E como é que foi para você aceitar isso? A senhorinha falou lá, você vai aceitar esse emprego. Como é que você recebeu essa notícia? Como é que foi isso pra você? Tipo, você ficou tranquilo lá? Então beleza, então não vou me dedicar à música 100%, não vou me dar meu 100%, mas como é que foi isso, cara? Porque... Cara, se falando assim, me veio um insight agora, assim, tipo de Jonas. Jonas era o profeta, Deus deu a ordem para ele claramente, assim, ele sabia o que era certo e ele ainda não queria fazer. Quando eu fui fazer a entrevista, no primeiro dia da entrevista, já me disseram, né? Essa vaga é para trabalhar na Bahia. Você vai ter que se mudar, vai ter que morar lá. Não quero. Não é de Deus isso. Não é pra mim. Aí sabe quando você vai fazer a cara. entrevista? Então, tipo, eu já pensei assim, não, eu vou fazer as 3 entrevistas, igual que a senhora falou, vou obedecer, mas não é, né? Deus vai mudar Eu o vou plano. usar até uma tática, eu vou ser verdadeiro. Quando você vai para uma entrevista, não é assim, dá 3 qualidades e 3 defeitos, não tem? Dependendo do que você quer, você manipula isso daí, né? Exatamente, você manipulando, manipula teus defeitos assim, eu trabalho demais, eu não sei dirigir. Cara, meu defeito... Eu trabalho demais. Aí chegou a hora de eu falar meus defeitos e qualidades, eu falei meu defeito na real. Eu falei assim, eu lembro bem na entrevista, porque depois eu fiquei assim, amigo da menina da RH, né? E meu chefe na frente, eu falei pra eles assim, olha, eu sou egoísta, eu gosto de fazer do meu jeito, eu não sou bom pra trabalhar em equipe, eu sou assim, assim, assado, esses são meus defeitos. Porque eu não queria trabalhar naquele lugar. Sim, você queria já que o cara arriscasse Aí, tudo, tipo amor. assim, terminou a entrevista, eu cheguei em casa, nunca vou me esquecer, assim, eu fiz meu pãozão com margarina, sentei pra assistir TV, tô comendo assim, café da tarde, tocou meu telefone, você foi aprovado pra última entrevista. Não! Mas eu falei que eu era Você tem egoísta, você certeza? ouviu? Você tá ligando pro candidato certo? Aí eu falei pra menina, você tem certeza? Falou mesmo? Ela falou, tenho. Aí falei, daí ela, Caramba. eu vou te ligar pra dizer qual dia. Aí não acabou aí. Sempre tem uma a mais, né? Igual o Jonas, eu disse não mesmo, assim, né? Quando ela me ligou pra dizer a entrevista, era bem a época do Botifé, lembra de preparação? Sim, pra Botifé, sim, claro. Eu tinha um Botifé que era no interiorzão, assim. A menina falou assim, tua entrevista tal dia, segunda-feira, tal horário. Ô, querida, Não não posso. posso nesse dia, porque isso eu não aí. vou estar disponível nesse dia. Ah, que pena, não sei o quê, então não sei o que eu vou fazer, porque né, o diretor não vai poder outro dia. Tá bom, né, ver o que você faz. Eu falei, de Deus. Cara, de Deus. a Esse é menina, de Deus é ótimo. a menina me ligou depois, alguns minutos. Já consegui reagendar com ele pra dali 2 cara, dias. Aí você toma. Aí eu falei, putz, agora por educação, pelo menos eu vou, né? Cara, eu fui honesto de novo, falei. E aí, enfim, tô trabalhando lá até hoje. Fui pra cara. Bahia, enfim. Eu Você disse foi não. pra Bahia? Fui, morei lá 2 anos. Olha aí, cara. Não sabia. Você foi pra Morei Bahia 2 lá, anos. Morei 2 anos em Camaçari. E é incrível essa história sua, Gil, porque assim, a gente tá acostumado a pensar sempre o quê? O que Deus quer pra mim é o meu serviço na igreja. Esse é o nosso pensamento, assim, meio normalzão, né? Raramente a gente reza e pensa assim, não, Deus tá querendo que eu seja engenheiro. Sabe? A gente não pensa nisso. É porque é normal, na verdade, se você for ver, se você não está inserido na igreja, vamos dizer, do lado artístico, né? Que ou Sim. você vai ser pregador, ou músico, cantor tal. Então, aquela famosa pergunta, o que você vai ser Sim. quando crescer, né?
Você está na escola, você já tem as profissões ali, né? A sociedade te dá as profissões ali. E você não faz esse link, né? Quando você entra para a igreja, quando você começa a entender as coisas, que aquela profissão pode ser um dom que Deus vai te dar. Para você exercer aquilo com maestria, com qualidade, com todo o teu potencial. E exercer as duas coisas, né? As duas coisas, sim. Tem um padre amigo meu, o padre Jean, que ele faz parte de uma ordem, de uma congregação que é dos padres operários. Então ele tem uma profissão e ele é sacerdote. Ele é enfermeiro e é sacerdote. E aí, uma vez eu estava conversando com ele nesse sentido, assim, né, do porquê de eles terem uma profissão. Porque... Já serve, né, no caso, na nossa cabeça, né, já sim, tem uma... eu não conheci, não tinha conhecido nenhum padre assim, né, só conhecia padres, né, que trabalha para a igreja e tal, e, né, naquela lida. E aí ele foi me explicando justamente isso. Duas coisas que é muito, muito clara, assim, para eles. Essa questão de eles estarem inseridos no mundo. Então, assim, o padre, ele tá inserido no mundo, mas não efetivamente. Sim. Ele tem contato com as pessoas dentro da igreja, no ministério dele, mas não, assim, ele não evangeliza sendo ele por si só. Ele evangeliza dentro do ministério. Já o padre Jean, não. Ele evangeliza lá no trabalho dele, ele tá servindo mais uma profissão. Sendo tem, o né? Jean, não o padre Jean. Perfeito. E é incrível isso, cara. Nessa situação, eu penso que é assim também. Deus te chama para um ministério, mas te chama para uma profissão, te chama para uma vocação de ser pai. Então, as duas coisas caminham e não pode ser diferente vida e missão, né? A Dulce, foi coordenadora aqui de Curitiba e agora participa da TV Evangelizar, ela me ensinou muito isso, assim, vida e missão. Vida, missão, as duas coisas têm que caminhar e contigo é justamente isso.